Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é trinômio do segundo grau e é a nossa aula de número 29. Coloquei aqui como primeiro exemplo representação geométrica do trinômio do produto, A mais 4 vezes A mais 2. Em módulos anteriores, nós estávamos vendo produtos notáveis. E dentro dos produtos notáveis, eu tinha o produto da soma pela diferença, que aqui no caso, se fosse o meu caso, aqui seria A mais 4 vezes A menos 4, ou A mais 2 vezes A menos 2. Não é o nosso caso, tá? Outra coisa, também não é A mais 4 vezes A mais 4, ou A mais 4 ao quadrado, para eu representar como um quadrado. Porque até agora, lá no quadrado da soma, quadrado da diferença, quando a gente fazia representação geométrica, a gente fazia num quadrado. Por quê? A mais 4 ao quadrado é a mesma coisa que A mais 4 vezes A mais 4. Ou seja, seria uma figura de lados iguais. Agora não, eu tenho dois fatores diferentes, então eu tenho uma figura com lados diferentes. Então, nesse caso, a minha representação geométrica não é um quadrado, é um retângulo, tá? Isso aqui não é um produto notável, tá? Então, vamos representar esse A mais 4 vezes A mais 2 geometricamente. Então, a gente já sabe que não é um quadrado, vai ser um retângulo de lados A mais 4 e A mais 2. Tanto faz se eu desenhar um triângulo, um retângulo aqui, né? Se ele tivesse virado e eu tivesse colocado o A mais 4 aqui na lateral, tanto faz, tá? Eu fiz um com base A mais 4 e a altura A mais 2. Esse retângulo com base A mais 4, altura A mais 2, eu dividi ele em 4 quadriláteros menores, tá? E aí a gente vai achar a área desses 4 quadriláteros. A soma dessas 4 áreas é a soma total do meu retângulo, tá? Então aqui, ó, se eu pegar esse pedacinho aqui A por A, esse pedacinho aqui é um quadrado. A área dele vai ser A ao quadrado. Se eu pegar esse pedacinho aqui, é um retângulo 4 por A. Então, a área dele, base vezes altura, vai ser 4A. Se eu pegar esse outro retângulo aqui, ó, A por 2, né? Base A, altura 2. A vezes 2, a área dele vai ser 2A. E por último, esse retângulinho aqui maior, ó, 4 por 2, a área dele, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, qual vai ser a área do meu retângulo? A ao quadrado mais 4A mais 2A e mais 8. Essa é a área total do meu retângulo. Que é a mesma coisa que se eu fizesse A mais 4 vezes A mais 2. Por quê? Como que a gente calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Tá? Então, a gente chega à conclusão que A mais 4 vezes A mais 2 e a soma desses 4 quadriláteros menores é a mesma coisa, tá? Aqui no caso, ó, eu posso somar esse 4A com esse 2A, por quê? Porque eles são semelhantes, tá? 2A mais 4A é igual a 6A. E aí eu vou obter A ao quadrado mais 6A mais 8. A ao quadrado mais 6A mais 8 é um trinômio. Porém, não é um trinômio quadrado perfeito, que é o que nós estávamos vendo aí até agora, até no módulo anterior, se eu não me engano. Não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? O trinômio quadrado perfeito era um trinômio que representava a área de um quadrado. Esse trinômio que a gente acabou de ver agora, ele representa a área de um retângulo. Então, ele é um trinômio, mas não é um trinômio quadrado perfeito, certo? Outra coisa que vocês têm que observar, nós vamos ver aí o que acontece com a multiplicação desses fatores diferentes, né, que vão dar trinômio, porém não trinômio quadrado perfeito. Em todos eles nós vamos colocar a mesma parte literal, tá? A mesma incógnita, a mesma letrinha, ó. Vocês podem ver que aqui é A e aqui é A. Então a gente vai ver mais alguns exemplos para a gente observar aí alguma sequência, alguma coisa que acontece em todos eles. Esses outros exemplos que eu coloquei aqui, todos eles nós vamos determinar algebricamente, não geometricamente, tá? E dá a mesma coisa, igual no exemplo anterior, se eu tivesse feito a propriedade distributiva da multiplicação no A mais 4 vezes o A mais 2, com certeza eu ia obter o mesmo resultado do que a soma daqueles 4 quadriláteros menores que a gente achou. É a mesma coisa, tá? Uma representação geométrica, a outra representação algébrica, e tem que dar a mesma coisa. Então, aqui, ó, vou fazer tudo algebricamente. Vocês vão ver que a gente vai chegar em trinômios do mesmo jeito, certo? Ó, começando aqui, ó.
Isso aqui com certeza não vai dar um trinômio quadrado perfeito, porque não é x mais 2 vezes x mais 2, tá? Não vai representar a área de um quadrado, vai representar a área de um retângulo. Então, eu vou fazer aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Aqui a gente obtém, ó, 3x mais 2x, são termos semelhantes. Eu posso somar porque eles têm a mesma parte literal. E aí a gente obtém x ao quadrado mais 5x mais 6. É um trinômio, porém, não é um trinômio quadrado perfeito. Vamos fazer o outro, tá? A gente vai tentar observar alguma coisa aí, alguma semelhança que vai acontecer em todos eles, para a gente poder seguir aí uma regrinha, tá? Então, o que eu tenho aqui? M vezes m, m ao quadrado. M vezes 6, 6m. Lembrando que mais com menos dá menos. Agora, eu vou multiplicar o 4. Menos com mais dá menos. 4 vezes m, 4m. 4 vezes 6, 24. E menos com menos dá mais. Esses dois termos semelhantes aqui, ó, que possuem a mesma parte literal, a gente pode somar. Menos 6 com menos 4, eu devo 6, eu devo 4, eu devo 10, e aí eu vou obter aqui m ao quadrado menos 10m mais 24. Também um trinômio, que não é trinômio quadrado perfeito, porque ele não representa a área de um quadrado, e sim de um retângulo. Vamos fazer mais um exemplo, ó, até a gente chegar numa conclusão aí do que está acontecendo, o que acontece a mesma coisa em todos eles. Ó, z vezes z, z ao quadrado. Z vezes 7, 7z, lembrando que mais com menos dá menos. 2 vezes z, 2z. E 2 vezes 7, 14, mais com menos dá menos. Aconteceu a mesma coisa aqui, a gente tem dois termos semelhantes que a gente pode somar. Menos 7 mais 2 dá menos 5, tá? Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. É como se eu falasse, eu devo 7, porém eu tenho 2, então eu continuo devendo 5, tá? E z ao quadrado menos 5z menos 14. Talvez vocês não tenham notado, mas todos esses trinômios, todas essas respostas, eles têm algo em comum, que vai acontecer em todos esses tipos aí de produto. Ó, presta atenção nesse primeiro aqui, pessoal. Vocês percebem que o primeiro elemento é sempre a parte literal ao quadrado. Aqui, no caso, a minha parte literal é x. O primeiro elemento deu x ao quadrado. Esse aqui, ó, primeiro elemento deu m ao quadrado. Esse daqui, primeiro elemento deu z ao quadrado. Certo? Vocês perceberam que em todos eles a gente conseguiu somar aqui esses termos semelhantes? O que vocês percebem, pessoal? Ó, 5. 3 mais 2, 5. Aqui deu menos 10. Menos 4 com menos 6, deu menos 10. Aqui, ó, 2 menos 7, deu menos 5. Então, o que a gente percebe? Esse termo do meio aqui do meu trinômio é a soma dos outros dois termos, né, dos números, que não é a parte literal, é a parte numérica, é a soma deles multiplicado pela parte literal, que é o x, igual aqui, 2 mais 3, 5, vezes x. Menos 4 com menos 6 dá menos 10, vezes m. 2 menos 7 dá menos 5, vezes z. Então, o que a gente observou que aconteceu em todos eles? O primeiro número aqui do trinômio é a parte literal elevada ao quadrado. Isso aconteceu em todos eles. O segundo elemento é a soma dos outros dois números, que não são a parte literal, multiplicados pela parte literal. Aconteceu em todos eles. E o último número, vocês vão perceber que é o produto desses dois números. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos com menos dá mais. 2 vezes 7, 14. Mais com menos dá menos. Então, ó, isso acontece também nos três. Resumindo aí o que a gente falou. Quais as regularidades que a gente percebeu?
um termo do trinômio é o quadrado do termo literal. Vocês viram lá, o primeiro exemplo era x ao quadrado, o segundo exemplo deu m ao quadrado, o terceiro exemplo deu z ao quadrado. Um outro termo, que é o nosso termo do meio lá, é o produto, né, a multiplicação da variável, que era o x ou o m ou o z, pela soma dos termos numéricos, que deu lá 2 mais 3, 5, multiplicando x. E o outro termo é o produto dos dois termos numéricos, tá? Então, tinha lá 2 vezes 3, 6. Ó, por exemplo, esse daqui, eu não vou fazer a distributiva, eu já vou tentar aplicar as regularidades que aconteceram nos outros aqui, tá? O que a gente vai ter no primeiro termo? O quadrado da parte literal, que é a ao quadrado. Depois, o que a gente tem? 7 mais 3, 10, multiplicado por a. E por último, 7 vezes 3, 21. Essa é a regularidade que acontece em todos eles. Se eu esquecer, posso fazer distributiva? Com toda certeza pode. Mas se eu conseguir aplicar a regularidade aí que acontece em todos eles, é uma questão aí de agilizar o processo. Certo? Então aqui, ó, eu coloquei um resuminho. Os trinômios que não são quadrados perfeitos, porque os trinômios lá, os quadrados perfeitos, eram aqueles que davam, né, o quadrado da soma, o quadrado da diferença, que era o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que eles representavam área de quadrado. Esses nossos aqui não representam área de quadrado, e sim área de retângulo. Então, os trinômios que não são quadrados perfeitos e não representam área de quadrado, são um tipo particular e podem ser escritos nessa forma aqui que eu coloquei para vocês, ó. O primeiro elemento é a parte literal ao quadrado. O segundo, esse S aqui é de soma, é a soma dos dois termos numéricos multiplicados pela parte literal. E esse último termo aqui é o produto dos dois termos numéricos. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Esse daqui, se eu fosse fazer de trás para frente, por exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 8. Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, né? Como que eu sei de onde saiu isso daqui? Aí eu tenho que pensar dois números que a soma dá 6 e ao mesmo tempo a multiplicação deles dá 8. Então, seria o 4 e o 2, né? Porque 4 mais 2 é 6, 4 vezes 2 é 8. Então, isso daqui, ó, isso aqui representa a multiplicação de x mais 4 vezes x mais 2. Bom, vamos fatorar aqui esses trinômios. Pessoal, esses exemplos que eu coloquei aqui, ó, seria a volta, né? Os outros exemplos, a gente tinha lá o produto para chegar no trinômio. Então, o que eu fazia? A primeira parte, a parte literal ao quadrado, depois a soma dos dois termos multiplicado pela parte literal e depois o produto. E se fosse a volta? Se eu já tivesse o trinômio e eu quisesse saber da onde veio esse trinômio, de que produto veio esse trinômio, aí a gente tem que pensar isso aqui, ó. X ao quadrado mais 11x mais 18. Lembra? Esse número aqui representa uma soma e esse número aqui representa um produto. Então, eu tenho que pensar dois números que a soma dá 11 e o produto dá 18. Quem que é? Aí a gente tem que, né, pensar mesmo, lógica. Dois números que a soma dá 11 e o produto dá 18. 9 e 2, porque 9 mais 2 dá 11. 9 vezes 2 dá 18. Então, da onde saiu esse trinômio aqui? Da multiplicação de x mais 9 por x mais 2. Ou se eu quiser escrever x mais 2 vezes x mais 9, também é a mesma coisa, tá? Segundo exemplo, w ao quadrado menos 17w mais 72. Ó, esse termo aqui, menos 17, presta atenção no sinal, ele representa uma soma. Esse 72 representa um produto. De novo, tem que pensar. Dois números que a soma dá menos 17 e o produto dá 72. Uma coisa que eu teria que observar aqui, como a soma está dando negativa e o produto está dando positivo, com certeza é alguma coisa de menos com menos. Menos com menos para dar mais.
Então, quem que a soma dá 17? 9 mais 8 dá 17. 9 vezes 8 dá 72. Só que como eu quero menos 17, eu vou pegar o menos 9 e o menos 8. Porque menos 9 com menos 8 dá menos 17. E menos 9 vezes menos 8, como menos com menos dá mais, 9 vezes 8, 72, tá? Então, aqui, no caso, seria a multiplicação de W menos 9 por W menos 8 ou vice-versa. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Não deixem de fazer as atividades propostas pelo professor e até a próxima aula.